Pastor orando por ela. Glória a Deus, amém? Salve a igreja do nosso Senhor com a graça e a paz de Deus. Essa noite a Natália foi separada para estar sendo instrumento na mão do Senhor. Peço aos irmãos que façam a sua oração, né? Curve a sua cabeça. Peça que Deus nessa noite venha usar a vida dela, né? Como canal de bênção para a sua vida e para nossas vidas. Amém. Pai, aqui nós primeiramente queremos te agradecer, Senhor. Meu Deus, a cada dia o Senhor não tem deixado faltar no celeiro dos teus filhos, Senhor. A cada dia tu tens suprido a necessidade, Senhor. Meu Deus, a cada dia tu tens enviado recurso. Meu Deus, a cada dia tu tens demonstrado que tu és Deus nas nossas vidas. Meu Deus, quando menos nós esperamos, as portas se abrem. O Senhor envia. O Senhor, porque o Senhor conhece a nossa necessidade, Pai. Te apresento a vida da minha esposa, Natália, nessa noite, meu Deus. Foi separada aqui como instrumento nas tuas mãos. Meu Deus, para ser canal de bênção para esta igreja, para os nossos corações, Senhor. Meu Deus, que a partir desse momento aqui cedemos o altar em nome de Jesus. Que a tua filha venha ser, meu Deus, em nome de Jesus, instrumento, Senhor. No abrir e fechar dos seus lábios, tu venha revelar a tua palavra no nosso coração, Senhor. Que nós possamos compreender, meu Pai, quando estamos ouvindo a tua palavra, não é o que nós queremos, Senhor. Não é, Pai, mas é o que tu quer falar aos nossos corações. É o que tu quer se revelar. E nessa noite tu separou ela, Senhor. Abençoa. Meu Deus, ela tem autoridade, porque tem intimidade contigo, tu conhece. Meu Deus, então em nome de Jesus, que ela venha nessa noite ser profeta nesta casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. 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 Boa noite. Esse meu irmão é uma bênção. Hoje eu queria falar sobre identidade. Eu trouxe uma saudação no encontro de mulheres, exatamente sobre identidade. E eu queria explanar mais essa passagem para toda a igreja. E aí eu queria perguntar a você, quando alguém te pergunta, quem é você? O que você diz? Ah, eu sou a Natália. Sou mãe do Samuel, sou mãe do Ismael, sou esposa do Diogo. Mas não é isso. Quando perguntam, quem é você? A primeira coisa que você deve dizer é, eu sou cristão. Eu sou de Cristo. Eu vi um pregador dizendo que quando a gente é cristão, a gente é um pequeno Cristo. Porque nós estamos fazendo o que Cristo nos ordenou a fazer. Mas muitas vezes a primeira coisa, essa é a última coisa que vem, né? Quando perguntam quem você é, você vai dizer, eu vim de Fortaleza, eu vim do Limoeiro, eu vim do Jaguaribe. E aí no final é que você diz, eu sou cristão. Mas não é assim, era para ser o primeiro. Porque o Senhor ele tem que ser o primeiro na nossa vida e não o último. Né? Sua identidade, ela tem que ser o seu maior tesouro em Cristo Jesus. Você tem que chegar nos cantos e as pessoas têm que saber quem você é. Não sendo o último, mas sendo o primeiro. Né? Antes de eu começar a pregar, eu queria passar um vídeo que é falando exatamente sobre identidade. Eu queria que você prestasse atenção nesse vídeo. Ele está dentro do contexto, dentro do texto que a gente vai explanar essa noite. Perspectiva vai mudar. Glória a Deus, aleluia. Curve sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, desde já, Senhor Deus, eu te dou graça, Pai. Eu te dou graça, Senhor Deus, porque aqui Tu já se faz presente desde os louvores, Senhor Deus. Tu já tem nos falado ao nosso coração, Pai.
Senhor Deus, vem falar mais uma vez, Senhor Deus, através da ministração que vai ser dita aqui essa noite, Pai. Que não seja eu, mas que seja Tu, Pai. Eu sempre digo isso, Senhor Deus, e eu torno a dizer várias vezes. Que Tu me diminua e que cresça e engrandeça, Pai. Que eu seja apenas um instrumento, Pai. Mas que antes, Pai, antes dessa palavra vir falar para a Tua igreja, que ela venha falar o meu coração, Senhor Deus. Pai, porque através de Ti, Senhor Deus, a gente vai encontrar a nossa identidade, Senhor Deus. Porque não somos nada sem Ti, Pai. Desde já, Senhor Deus, eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Na construção da nossa identidade, nós encontramos muitos obstáculos. Encontramos muitas pessoas que tentam destruir nossos sonhos. E nós permitimos que isso aconteça. O maior objetivo do diabo é minar as nossas forças, minando a nossa identidade. Ele sabe que só existe 2 tipos de pessoa na terra. A primeira são homens e mulheres que conhecem ao Senhor, que se dedicam a Ele e que sabem quem é a sua identidade em Cristo Jesus. E a segunda são aquelas pessoas que ainda estão procurando saber quem elas são. E é exatamente isso que nós estamos se destacando. Em vez de ser primeiro, a gente é o segundo. Porque as pessoas, elas não têm consciência da sua identidade em Deus. Elas não sabem o que elas querem. Um dia ela está na igreja, outro dia ela está no mundo. É que nem uma canção antiga que diz assim: que adianta a igreja rezar e fazer tudo errado. Essas são a segunda pessoa. Só que existe vários personagens na Bíblia que dizem o contrário. Mas hoje eu só vou falar em 2 personagens que estão lá na Bíblia, que eles sabiam exatamente quem era a sua identidade. E o primeiro que eu vou falar é Davi. 1 Samuel 17, a partir do 12. Glória a Deus, aleluia. Esses 2 personagens, eles foram questionados sobre a sua identidade. Eles foram questionados para saber quem eles eram. E que é Davi, ele foi questionado pelo seu próprio parente. Ele foi questionado sobre a sua identidade dele. Se você acha que você não é questionado dentro de casa sobre quem você é, está muito enganado. Quando a gente é novo convertido e só é a gente dentro de casa, a primeira coisa que perguntam é: já virou crente? Só vive na igreja agora? Eu ouvi muito isso, viu? Agora só quer viver na igreja. Virou santo? Virou santo? Esses são os questionamentos, são muitos. E é flechada, viu, meus irmãos? Que é direto. E se você dá um glória a Deus dentro de casa, diz: vixe, lá se vem a crentinha, pede ali para a crentinha agora. Não é assim? Eu vivi por esse tempo também, viu? Porque era só eu a coluna de casa. Só que o Senhor, Ele faz e refaz, né? Aí, pegou, foi no laço. Vamos lá. A partir do 12 diz assim: com certeza. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samá. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Aí você pula lá para o 17, que diz assim: E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te para teus irmãos uma efa deste grão tostado, e estes 10 pães, e corre e levá-los ao arraial a teus irmãos. Por enquanto, só até aí. Davi era o menor de sua casa, era o que trabalhava mais do que os demais.
era o menino de recado. Era o famoso iFood, que ele fazia as entregas das comidas para os irmãos dele que estavam lá na guerra. Mas Davi, ele sabia quem ele era em Cristo Jesus. Ele sabia que a força que ele tinha não era dele, era de Deus, vinha de Deus, provinha de Deus. E quando ele chegou para fazer a entrega, lá naquele soldados, para fazer a entrega aos seus irmãos, ele devia ter encontrado um monte de soldado arquitetando, na verdade, como era que eles iam matar aquele gigante. Ele devia ter encontrado aqueles soldados que estavam fortemente armados, arquitetando um plano para derrotar aqueles gigantes. Mas ao contrário disso, ele encontrou soldados abatidos, temerosos, morrendo de medo. Pareciam galinhas tudo encurraladas. E ele achou estranho aquilo e ele começou a perguntar o que era que estava acontecendo com aquele povo, que para ele era um povo de Deus. E aí começaram a contar para ele que existe um gigante que estava lá querendo derrotar eles e tudo está lá escrito. E aí ele disse quem é que ele pensa que é, nas minhas palavras, quem é que ele pensa que é para vir derrotar o povo de Deus. Só que aí ele foi questionado pelo irmão dele. O próprio irmão, que sabia quem era Davi. E aí a gente vai para a palavra. Ainda em 1 Samuel 17, só que agora lá no 28. Diz assim: E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que disseste para ver a peleja. Eliabe fez 2 perguntas e uma exclamação a Davi. A primeira pergunta foi: o que é que tu está fazendo aqui? Por que é que tu está fazendo? O que é que tu tem aqui? Não tem nada para ti. Tu é um menino velho, como diz hoje, né? Um menino amarelo, diz o cearense, né? E a segunda pergunta é: com quem deixou aquelas poucas ovelhinhas que tu cuida? Ele estava indagando o Davi para mostrar que ele era o mais velho, que Davi não era ninguém, que era ele que estava lá na guerra, enquanto Davi estava apacentando as ovelhas. Só que ele não sabia que Deus era todo o tempo com Davi. Porque não adianta o inimigo saber que você é em Cristo se ele não tiver certeza disso. Você tem que mostrar quem você é. Em momento nenhum Davi indagou o irmão dele. Ele ouviu e continuou a perguntar: sim, mas conta mais aí, como é que está lá a situação da guerra? Porque Davi sabia exatamente quem ele era. Você tem que saber exatamente quem você é. Você tem que quando você se levantar, o diabo ele tem que tremer. Ele tem que estar lá, como eu disse para as senhoras, tem que estar um outdoor no inferno com o seu nome, para ele saber exatamente quem você é. Porque ele se levanta para cair na tua vida. Mas muitas das vezes é nós que caímos quando a gente vê o diabo. Muitas vezes é a gente que fica derrotado, porque a gente esquece quem é a nossa identidade em Cristo. A gente esquece exatamente o que é Cristo na nossa vida. A gente só quer Cristo para ser um servo nosso. Em vez da gente ser servo do Senhor, Ele quer que ele sirva a gente. Apenas isso. Mas Davi, ele sabia quem ele era. Para ele não era só um entregador de comida. Ele era mais do que isso. E foi exatamente aí, quando ele sabia quem ele era, que ele foi derrotar aquele gigante. Não foi na força de Davi, porque 3 pedras não derrotavam o gigante, mas foi na força da fé de Deus em Davi.
Foi na força que Davi tinha em Deus que ele derrotou aquele gigante. Foi lá em Elá, onde ele foi questionado. Foi exatamente lá que ele recebeu a vitória. É exatamente lá onde você acha que você é questionado. Vai ser lá, vai ser a sua vitória. Se você está sendo questionado em casa, vai ser lá a sua vitória. É só você a coluna da sua casa, não se preocupe não, que vai ter mais de uma coluna lá. Vai ser a casa todinha, não vai ser só a coluna. Não vai ser só o chão. Não vai ser que nem aquela cantiga que diz que é uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Tem. Lá tem teto. Vai ser reformado. É só uma coluna. É mais do que isso, porque coluna, se bater o martelo, ela quebra. Mas é um bambu, porque ele enverga, mas ele não quebra. O vento vem, a tempestade vem, ele balança para lá e para cá, ele vai para frente, vai para trás, vai para um lado, vai para outro, mas ele não quebra. Assim é você na sua casa. Se você crê que Jesus é mais do que suficiente na sua vida, você precisa ter convicção disso. Convicção de quem você é em Cristo. Não adianta de nada eu só dizer e a minha oração não sair desse teto. Não adianta de nada. Eu tenho que ter convicção de quem eu sou. As pessoas às vezes conhecem a gente, nem conhecem a gente direito, só por passar e dizer assim: vixe, aquela menina é tão besta, né? Tão antipática, não fala com ninguém. Aí você diz: é porque ela não conhece os meus problemas. Ela não precisa conhecer seus problemas, não. Ela só precisa saber que você tem um Deus na sua vida. Ela não precisa conhecer os seus problemas, não, porque quem precisa conhecer seus problemas é Deus. Ele até sabe o que você está passando, só que você precisa verbalizar. Você precisa dizer para ele, tá? Ele sabe o que você passa, mas ele quer ouvir você falar. Quando Samuel fez a cirurgia, eu sabia a dor que ele estava sentindo, sabia. Mas eu precisava que ele me dissesse: mãe, tá doendo, mãe, me dá remédio. Eu sabia que estava doendo. Ele fez uma cirurgia, eu sabia que ia doer, mas eu precisava que ele me dissesse onde é que estava doendo. Assim é o Senhor, ele precisa saber onde é que está doendo. Ele só vai te dar a cura, aquele bálsamo do Senhor, se você verbalizar: Senhor, está doendo. Muitas vezes a gente diz assim, ó: ai, Senhor, eu não aguento mais. Aguento, porque o Senhor, ele só dá o fardo até o ponto que a gente consegue. A partir do momento que a gente não consegue mais, é aonde ele começa a agir. Mas até então, ele está lá, dando a força que a gente precisa para suportar. Aí quando a gente realmente não suporta mais, não dá mais, aí vem o agir do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E aí eu vou para outro personagem, se chama Paulo. Paulo foi um dos grandes e maravilhosos profetas da Bíblia, né? Foi digno. Vamos lá para Atos 9, a partir do 3. Paulo, ele foi levantado para evangelizar, mas ele sofreu oposição. E você sabe aonde que Paulo sofreu oposição? Dentro da igreja. Você acha que na igreja só tem santo? Não. A igreja, se só tivesse santo, ela não nem existia, porque a gente já tinha subido. Mas foi na igreja, foi em um dos profetas, que Paulo recebeu a oposição. A Bíblia diz assim, a partir do 3: e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou o resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí você pula lá para o 8, que diz: e Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu.
Saulo, antes de virar Paulo, era o pior homem que existia na face da terra. Ele matava cristão como se estivesse matando uma galinha, sem dó nem piedade. Era um carrasco. Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele estava lá de boa, permitindo que isso acontecesse. Ele recebeu cartas para que fosse acabado com todos os cristãos que existiam. Só que o Senhor, ele transformou aquele homem. Portanto, que mudou o nome dele de Saulo para Paulo. Ninguém não se mudava naquela época o nome, mas o Senhor, ele fez mudar. Porque o Senhor, ele transformou a identidade de Paulo. Só que ele foi questionado. E quem questionou foi Ananias. Você vai lá para o 11, que diz assim: E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Aí lá no 13, Ananias questionou o Senhor. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis dos filhos de Israel. Ananias, ele questionou o Senhor: Senhor, o Senhor tem certeza? Que é isso? Gente, a gente não questiona o Senhor. O não do Senhor também é resposta. Se o sim é maravilhoso, imagine o não, né? Só que ele questionou. E para nós é até é até favorável o questionamento dele, porque até 3 dias atrás Saulo era um matador, era um criminoso, tinha sangue cristão nas mãos dele, de Saulo, até 3 dias atrás. Por isso que Ananias questionou. Mas o Senhor, ele disse: Vá, porque foi eu que escolhi. Vá, porque eu que levantei. Não questione o Senhor. O Senhor, ele sabe todas as coisas. Não pergunte o porquê. Apenas diga: sim, Senhor. Porque o Senhor, ele sabe. Ele não vai te dar o pior, ele sempre vai te dar o melhor. Mas para poder ele te dar, ele precisa te quebrar primeiro. Vaso, ele só fica bem feito quando o oleiro, ele quebra primeiro e forja. Senão ele não fica bem feito. Ele olha, e se tiver algum defeito, ele vai lá e quebra e refaz. O ouro, para ele ficar aquela coisa mais linda, seja um brinco, seja um cordão, ele precisa ir para o fogo. Ele precisa ser moldado várias vezes. Assim somos nós na mão do Senhor. Ananias, ele questionou. Ele disse: Senhor, tem certeza? Esse homem, tem outro não? Logo esse homem? Ele queria dar a Paulo, que antes era Saulo, agora a Paulo, ele queria dar o desprezo. Só que o Senhor, ele não dá desprezo a ninguém. O Senhor, ele não faz isso. Mas Ananias, ele também era um homem, né? Apesar de ser um servo do Senhor, ele também era homem, ele também era carne. Assim somos nós hoje. A gente faz questionamentos, né? Existem muitos questionamentos na nossa vida mesmo. Só que uma coisa a gente tem que botar na cabeça é não questionar o Senhor. E entender que o Senhor é Deus nas nossas vidas.
Paulo, ele entendeu. Quando ele foi cego e voltou a enxergar, ele entendeu quem era a sua identidade. Ele entendeu quem ele era. Porque se ele não tivesse entendido, hoje a gente não estava falando dele aqui. Ele entendeu quem era a sua identidade a partir daquele momento. Se você precisa de um momento para poder entender quem é Deus, vá no secreto com o Senhor. Pergunte a Ele: Senhor, quem eu sou para Ti? O Senhor, Ele não enxergou um Saulo, Ele enxergou um Paulo. Deus não enxergou um Pedro pescador. Deus enxergou o pai da igreja. Deus não enxergou uma menina órfã. Ele enxergou uma rainha. Não importa como Deus nos... Não, o que importa é o que Deus nos vê, não o que as pessoas enxergam ao nosso respeito. Quando Deus muda a nossa identidade, Satanás vai ter que correr. Sabe por quê? De matador a perseguidor, ele transformou no maior evangelista de todos. O propósito de Deus, ele é engrandecedor. Mas o diabo, ele também tem propostas. E é de bandeja. Ele não dá qualquer coisa, não. Ele até faz imitações. Para poder você achar que aquilo é o de Deus. Ele faz até imitações. José, quando foi tentado, foi por uma das mulheres mais bonitas que tinha no Egito. Ele não foi tentado por uma mocreia, não. Ele foi tentado por uma mulher belíssima. Porque o diabo queria ver a derrota de José. Só que José, ele tinha sua identidade em Cristo Jesus. Ele sabia exatamente quem ele era. Ele não caiu na tentação. Ele podia ter caído. Simplesmente ele poderia ter sido amante dela, ter ficado ali de boa. Só que ele sabia que o melhor de Deus ainda estava por vir. Não caia, porque o melhor de Deus ainda está por vir na tua vida. Pode ser até tentador, mas não é o melhor de Deus. Ainda tem gente que acha que identidade é besteira. O diabo está a todo tempo querendo interromper, porque ele é sagaz. Todas as vezes que estamos começando a crescer em Deus, a fazer grandes coisas para Deus, a orar, a jejuar, a se propor a ser usado, sutilmente ele vai tentar fazer algo que aparentemente é inofensível, mas que pode nos levar à morte espiritual. Aos nossos olhos parece inofensivo. Besteira. Isso é uma besteirinha de nada. É uma mentirinha. Isso é só uma mentirinha, uma besteirinha de nada. Né? Ou então existe por aí chamada assim: eu tenho uma inveja branca. Né? É uma invejinha branca. Eu tenho uma inveja branca de ti. Isso é mentira de Satanás. É usado coisas sutilmente para você cair. E por causa disso, se torna isso. E se torna isso. E se torna um abismo entre você e Deus. Uma lição que eu e você precisamos entender é que quando a gente constrói e conhece bem a nossa identidade, a gente não precisa provar nada para ninguém, porque isso não vai nos paralisar e nem nos impedir de ser o que Deus quer para nós. A gente não precisa provar, porque quando a gente diz assim: tu é cristão, pois prova aqui. Eu não preciso provar que eu sou cristão. As minhas atitudes é que vão dizer quem eu sou. Lá no trabalho, as pessoas sabem que eu sou crente. Elas têm certeza absoluta disso. Eu não preciso estar provando todos os dias para elas que eu sou. E aí agora elas sabem que eu sou mulher de pastor. Aí agora pronto. Aí agora começou. Qualquer coisa que fala aí, diz assim, pede ali a mulher do pastor. Eu disse: gente, eu tenho um nome, viu? Eu ainda sou Natália. Mas é porque eu sou cristã. Elas verem Cristo em mim. As pessoas precisam ver Cristo em você. Elas precisam ter certeza da sua identidade em Cristo. E para terminar, eu nunca passo, gente, porque eu tenho essa. Eu falei isso para as senhoras, eu vou falar para vocês. Não vejam a minha foto, viu? Essa aqui é uma identidade, todo mundo conhece, claro. E essa aqui é uma habilitação.
Essa habilitação, ela é aceita em todo o território brasileiro. Tem gente que já tem habilitação, não anda nem mais com a identidade, anda só com a habilitação. Onde você chega, perguntam se você tem uma identificação com foto, você mostra logo a habilitação. Mas a identidade, ela é aceita em todo o mundo. Tem 9 países que você não precisa nem de passaporte. 9 países que só é aceito a sua identidade. A habilitação não. A habilitação ela só é aceita no território brasileiro. Para dirigir, se você estiver em outro país, alguns países aceitam a sua habilitação por até 180 dias. Mas a sua identidade, ela é aceita junto com o passaporte, fora esses 9 países que não precisam da sua identidade. Natália, o que tu quer dizer com isso? Que você não seja uma habilitação. Que você não seja só aceito em qualquer igreja, mas que você seja aceito que você seja como uma identidade. Que em qualquer lugar que você andar, você seja aceito. Seja num terreiro ou seja num templo. Seja no espiritismo ou seja numa catedral. Que você seja identidade. Que você não seja habilitação. Porque a habilitação, você só é aceito aqui. Mas identidade você aceita em qualquer lugar. Porque você tem a identidade em Cristo cravado em você. E assim eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? A nossa identidade está naquilo em que mais priorizamos e dedicamos. É o quê? A nossa vida, né? Mas a nossa vida é em Cristo. Amém? Eu convido a você, nesse momento nós vamos para um momento de intercessão. Amém, queridos? Você pode se ajoelhar, ficar de pé.